Caríssimos irmãos e irmãs, estimadas famílias reunidas em vossas casas, especialmente aqui em Luanda e em lugares onde ainda continuamos confinados, eu quero vos saudar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também saudar esse Espírito que nos convocou para juntos podermos meditar na palavra do Senhor, que hoje foi encontrada no mesmo livro da quarta-feira, capítulo 11, versículos 15 até ao versículo 19. E assim diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Palavras do Senhor. Oremos. Bendito Deus, Santo e Criador do Universo e também nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós te louvamos, te bendizemos por mais este dia que surgiu, pela vida que temos, pela oportunidade que o Senhor nos consagra para podermos neste momento reconhecer que Tu és Deus e que Teu Filho Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Tudo te pertence ao Santo Deus, incluindo as nossas vidas. Por isso queremos nos consagrar no Teu altar neste dia do Senhor, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, para que o Senhor nos possa inspirar, nos possa explicar a mensagem que lemos. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, hoje é um dia muito especial em que estamos a pensar na missão como o propósito de Deus para com a sua humanidade. Por isso, a missão que nos toca, a missão que nos salva, tem realmente um propósito definido e que nós precisamos de saber, obedecer e viver nele. O texto que acabamos de ler enquadra-se naquela discussão que vimos na quarta-feira, que levou o evangelista São João, aliás, o profeta João Batista, a enviar os seus discípulos para perguntarem a Jesus se, na verdade, Jesus Cristo era mesmo aquele Messias que eles esperavam. E como nós ouvimos, os discípulos receberam a resposta do Senhor.
sabendo o que Jesus estava fazendo, curando os enfermos, purificando os leprosos, fazendo andar os coxos e ressuscitando os mortos, como sinais de prova da sua presença. Nós também nos recordamos, depois da sua ressurreição, que a missão como um encontro começa com Jesus, que se junta àqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles discutiam as suas dúvidas e também as suas interrogações sobre o facto Jesus, pois esse Jesus era a pessoa em quem eles acreditavam que seria o seu Salvador. E como eles mesmos diziam, morreu e dizem que ressuscitou, mas nós não vemos essa certeza. E talvez essa tenha sido a razão por que estavam saindo de Jerusalém. Mas, como nós ouvimos, Jesus discretamente juntou-se a eles, os escutou e participou da conversa e, finalmente, neste contexto de medo, neste contexto que os afastou de Jerusalém, porque viam que corriam o risco de serem acusados, Jesus se junta a eles e lhes ajuda a interpretar as Sagradas Escrituras, chegando mesmo a desafiá-los, dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, como encontramos em Lucas capítulo 24, 25. E o que Jesus fez naquela altura foi mostrar todas as Escrituras a respeito do que elas testemunhavam sobre a sua vinda e o seu papel. E também mostrar que, de facto, as Escrituras eram divinamente inspiradas para nos instruir na melhor forma de viver e também no melhor caminho em que devemos andar. Como testifica o apóstolo São Paulo quando diz: eu, na realidade, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16, 17. Não há dúvida que entre todas as ideologias que devem conduzir a vida, o Evangelho é o caminho que leva à vida correta, à vida digna, santa, verdadeira, e também nos mostra um destino certo. Todas as outras ideologias do mundo já mostraram as suas falhas e fraquezas, mas o Evangelho continua firme, mostrando a via que a todos dá a garantia da vida plena aqui e no porvir. Por isso, Jesus, na caminhada de Emaús, interpretou as Escrituras Sagradas, partilhando com os discípulos a compreensão teológica do ato salvador de Cristo, do ato salvador de Deus,
na história e também revelou a eles, no partir do pão, a presença do ressuscitado disposto a se reconciliar com ele. Cristo estava aí no meio deles e era perceptível para ele por causa dos seus gestos de bondade e humildade. E por isso eles conseguiram reconhecer a mensagem de Cristo, desofuscou as mentes e começaram a entender realmente que Cristo tinha ressuscitado. E foi esta a certeza que lhes moveu novamente a voltar a Jerusalém. Por isso, com Jesus, Jerusalém das perseguições, Jerusalém da tirania do Sinédrio, já não metia medo. Para os discípulos era necessário ir e apressadamente anunciar que Cristo estava vivo. Com os olhos abertos na revelação e no desabrochar do reino de Deus, os discípulos, transformados pelo encontro e celebrando a presença reconciliadora de Cristo, saíram de Emaús, voltando para Jerusalém, motivados e empoderados a partilhar esta boa nova com a sua comunidade nascente de fé e também outras, como haveria de acontecer mais tarde. Aquelas comunidades para as quais Cristo orou, dizendo: eu não rogo só por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E estas populações, estas comunidades, incluem-nos, nós também. E quem são estas comunidades que hão de crer? Como eu dizia, senão nós. A fé transformadora continua um grande desafio para o mundo, principalmente para o mundo moderno, em que as religiões se multiplicam, as doutrinas parecem cada vez mais diferentes, mas interpretando uma mesma coisa. Todos falam de fé em Deus, mas a prática desta fé deixa muito a desejar. Quantos de nós não nos movemos de templo em templo, de religião a religião, de pastor a pastor, à procura da verdadeira explicação e fonte segura para a nossa fé e também para a nossa vida? Mas ainda assim o resultado desejável parece sempre adiado. Este era o contexto e o comportamento das gerações no tempo de Jesus. E certamente as nossas não escapam desta realidade. Na quarta-feira, quando aqui estivemos, fomos questionados se percebemos o que vemos e ouvimos sempre que estamos no templo a louvar a Deus, a adorá-lo como nosso Senhor e Criador. E hoje desafia-nos a pergunta de Jesus: a quem assemelharei esta geração? Provavelmente Jesus se referiu àquela geração, mas também está se referindo hoje à minha geração. A tua geração, você que é jovem hoje. E para Jesus, naquela altura, ele olhava para aquela geração como uma geração que ouve, mas não entende. Uma geração que vê, mas não percebe. Uma geração que tem desejo de boas coisas, mas é incapaz de executar o que mais deseja a sua alma, o que mais acha ser perfeito. Não porque esta geração não teve oportunidade de aprender corretamente, mas porque facilmente perde o nó do ensino que lhe foi dado
do ensino que foi lhe ministrado e se desvia dele. Esta constatação também levou São Paulo a questionar aos Gálatas, dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido muito, ou quereis tornar a vossa religião verdadeira numa coisa vã? Gálatas 3, 1 a 4. E eu penso que essa pergunta é muito importante para nós. Quem nos fascinou a deixarmos os caminhos que nos foram ensinados, quer pelos nossos missionários, quer pelos nossos pais, quer pelos nossos pastores, que falam todos os dias para nós? Quem que nos fascinou a deixar esses caminhos? Na verdade, a geração presente não está fazendo coisas boas. E todos nós testificamos o que está acontecendo. Não há segurança vivendo no meio deles. Os seus atos perturbam a sociedade. E a forma de desobedecer incomoda as autoridades. Por isso mesmo, esta pergunta de Paulo e também a inquietação de Jesus: a quem assemelharei essa geração? Por isso, a mensagem de Jesus e também o convite de Paulo é que realmente nós reconsideremos essa insensatez e nos voltemos para o Evangelho. De facto, o Evangelho é um ato de graça de Deus, que tem como única finalidade oferecer a todo aquele que escuta e obedece uma mudança na sua vida, uma transformação, para que tenha esta vida como convém e como foi designada por Deus. O nosso fingimento parece ser a atitude condenável das gerações de hoje. Fingimos que escutamos, fingimos que aprendemos, fingimos que vamos fazer, mas acabamos por negar tudo o que afirmamos, realizando aquilo que nos apetece. E como diz São Paulo, buscando os nossos desejos carnais. Por isso mesmo, tocaram-nos a flauta e nós não dançamos. Cantaram para nós coros melodiosos, comoventes, cheios de lamentações, que nos convidavam a sairmos da situação em que fomos achados. Mas ainda assim, nós não choramos profundamente e não nos arrependemos totalmente dos nossos pecados. Pelo contrário, nos revoltamos contra os nossos mestres. Nos revoltamos contra os enviados do Senhor. A uns chamamos publicanos. Por isso é que não os seguimos. A outros consideramos ditadores. Por isso é que evitamos. E assim, de tempo a templo, de igreja a igreja, o nosso tempo vai passando e a nossa idade se esvanece e acabamos perdendo a oportunidade para nos edificarmos a nós mesmos como o templo do Senhor. Hoje que nos recordamos do dia em que os nossos pais, os nossos mais velhos, reconhecendo o valor do jovem,
quer hoje, quer no porvir, acharam por bem organizar essa juventude para melhor cuidá-la e por isso a constituíram numa sociedade. Nós pensamos ser esta mensagem apropriada para que os jovens reflitam e reconheçam a necessidade da mudança, a necessidade da transformação, para que, obedecendo a palavra de Deus, participando da comunhão com Jesus, possam assumir a responsabilidade de serem os enviados de hoje para transmitir essa boa nova de que Jesus Cristo não só ressuscitou, mas também está presente em volta da nossa mesa, no meio da nossa comunidade, reconciliando-nos consigo, com o Pai e também entre nós. Por isso precisamos definir com precisão quem somos e também o que é que nós queremos fazer na vida. E importa também que busquemos e saibamos para onde vamos. Cristo, ele mesmo disse: eu não sou confuso, porque eu sei de onde vim e também sei para onde vou. Por isso, aqueles que me seguem não serão confundidos, não se perderão. A igreja, na sua fé verdadeira, edificou vidas, transformou sociedades e construiu relações sólidas de muitas famílias, de muitas comunidades. A igreja que prega a verdade, a igreja que prega Cristo ressuscitado, Cristo que veio para nos reconciliar com Deus. A mensagem da igreja influenciou culturas e levou a que estas tenham como finalidade somente a paz, trabalho, partilha e a boa convivência. Todos nós, não importa onde vivemos, temos a consciência de que isto é o que devia nortear as nossas sociedades. É o que devia nortear as nossas relações. Mas esta convicção tem sido usurpada e deturpada pela concorrência infiel de ideologias militantistas que pregam outros prazeres, como a riqueza, a cultura do vinho, das lutas pela supremacia e domínio sobre os outros, em lugar do serviço, de amor, de compaixão, de solidariedade para com os outros. E isto tem vetado a plena manifestação da vontade de Deus, do reino de Deus, dos ideais pregados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há, por isso, hoje a necessidade de compreendermos os contextos em que vivemos e identificar e nomear as realidades e poderes que nos cercam e impõem pressões sobre nós, e principalmente sobre as novas gerações. Esta percepção inclui conhecer e nomear ambos os poderes do mal, para que nós os possamos evitar, e também os poderes do reino de Deus, para que nós os possamos abraçar e construirmos uma sociedade justa, agradável para Deus. E isto nos ajudará a podermos escolher o que é verdade e é justo e digno de ser seguido. O nosso mundo e o mundo do jovem é semelhante
ao que realmente escolhi para ser o fim desse sermão: o barbeiro e a fé. E eu tenho certeza que nós estamos a acompanhar este vídeo de um indivíduo que pega na sua Bíblia e se dirige ao barbeiro para aparar a sua barba e o seu cabelo. E chega, o barbeiro lhe dá a cadeira, assenta-se, é preparado, e ainda assim o Senhor abre a sua Bíblia, exatamente no Evangelho segundo São João, e começa a ler enquanto o seu cabelo é preparado. Mas no fim de tudo ele é surpreendido pela pergunta do jovem: Senhor, sabes uma coisa? Eu não acredito em Deus. E o Senhor olha para ele, muito surpreendido, e diz: como assim? Ele diz: sim, não acredito em Deus porque se Deus existisse, não aconteceriam tanto mal, tanta incredulidade, tanta criminalidade no mundo, como está acontecendo nos nossos dias. Por isso mesmo é que eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, não permitiria que tudo isso acontecesse. Se realmente acompanharem bem o vídeo, o Senhor exercitou a sua calma e simplesmente escutou. E depois abanou a sua cabeça, como quem diz: pode ser que está certo. E saiu. E ele saiu com um propósito: de procurar alguém que pudesse ter muita barba e não se preocupasse como ele em procurar o barbeiro para a cortar. E dá a entender que Deus já havia colocado um barbudo lá fora. E quando ele saiu, descobriu esse barbudo e voltou novamente para o lugar onde está o barbeiro. E lhe disse: amigo, eu também acredito que o barbeiro não existe. E o próprio barbeiro disse: como assim? Como é que o barbeiro não existe? E eu? Ele disse: não, eu acredito que os barbeiros não existem, porque se existissem, não haveria no mundo indivíduos com a sua barba quase que comprida, existente por toda a vida, enquanto realmente podiam eles cortar se o barbeiro existisse. E a conclusão é de que você pode ter a barba, se não procurares o barbeiro, a tua barba não é aparada. Esta é a conclusão a que a discussão chegou. Por isso você pode ter religião, você pode ter a fé, mas enquanto você não procurar abraçar os princípios dessa fé, obedecer a esses princípios, torná-los parte da sua vida, a sua religiosidade é vã. Você viverá sempre desenquadrado da realidade. Viverás sempre à parte dos princípios da religião que você pretende que estás a confessar, mas não confessa. Por isso, deixemos de fingir, deixemos da insensatez, deixemos da hipocrisia e façamos escolhas verdadeiras. Se somos de Cristo, reconheçamos que Ele morreu e ressuscitou por nós, para nos dar este caminho, esta verdade e esta vida que prevalecem para sempre. Sejamos como este homem, que sentindo a necessidade de aparar os seus cabelos e a sua barba, foi à procura do barbeiro, porque tem necessidade. Sintamos a necessidade do Senhor e o procuremos. E este é o conselho que queremos deixar
aos nossos jovens: não se reúnam só onde há coisa para beber, para destruir a vossa vida, onde há drogas para realmente desviarem o vosso curso desejado por Deus, a vossa vida preciosa, pela qual o Senhor se sacrificou, morreu e ressuscitou, para que a tenham em plenitude. Por isso, façamos tudo como jovens, olhemos para essa missão, que deve ter um propósito, não só para a nossa própria vida, mas também, uma vez enxergada, uma vez reconhecida, nós temos essa responsabilidade de sair de Emaús e voltarmos para Jerusalém e continuarmos a pregar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa sociedade jovem, para que aprenda a escutar e a entender o significado da flauta que está sendo tocada para si e dos coros maravilhosos que são entoados, para que, ao seu som, reconheçais os caminhos do Senhor e caminheis por eles, porque são caminhos perfeitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Muito obrigado a Deus por este tempo que nos concedeste para podermos refletir sobre essas palavras. Senhor Deus, nós somos aqueles que muitas vezes nos sentamos, ouvimos a flauta, mas não entendemos o seu propósito. Nos são entoados coros maravilhosos, agradecemos, mas perdemos o nó da mensagem que estes coros querem dizer para nós. Por isso mesmo te suplicamos, ó Santo Deus, que continuamente abra as nossas mentes, para que possamos transformar as mensagens que escutamos na nossa forma de viver, na nossa forma de ser, na nossa forma de interpretar o mundo, a fim de que nós nos não percamos, mas consistente possamos viajar pelos caminhos que o Senhor traçou, principalmente abraçando nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que enviaste para ser o nosso Salvador, o nosso guia. Nos consagramos, ó Deus, nas tuas mãos e trazemos Angola e o mundo para que por ti seja salvos. Especialmente neste momento em que sofremos e muitas vezes pensamos que tu não existes. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, e reconhecemos que sim, estás presente nas nossas vidas. Nos dás oportunidade todos os dias de acordarmos e estarmos vivos, apesar de cercados por adversidades. O Senhor nos salva, o Senhor nos protege. Por isso mesmo te suplicamos, ó Deus, que tenha compaixão do teu povo, dos teus filhos, daqueles que neste momento estão voltados para ti e clamam pela paz dos lugares em que vivem. Sim, ó Deus, sê conosco, visite os hospitais, visite os templos, visite, Senhor, os lugares onde as decisões são tomadas para ajudar o teu povo, para que aqueles a quem deste essa responsabilidade sejam enchidos de sabedoria e possam, Senhor, fazê-lo com responsabilidade.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, esteja com este país, esteja com todos, doentes e sãos, para que possamos ser tuas testemunhas neste mundo que criaste, para a tua honra e glória, desde hoje para todo sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, especialmente vós que viveis em lugares onde ainda não têm oportunidade e liberdade de poderem adorar o Senhor no seu santo templo, considerai os lugares em que estáis o santo templo do Senhor. Como ele mesmo diz, não sabeis, vós que sois o templo de Deus, segundo o testemunho do apóstolo Paulo. Por isso, em todos os lugares onde estivermos, devemos saber que nós somos o templo do Senhor. E como o templo do Senhor, precisamos de dar testemunho que seja agradável ao Senhor e também convença aqueles que o escutam para poderem abraçar este caminho, o caminho do Senhor. Mais uma vez, nós queremos recordar que vivemos num tempo em que essas mensagens devem realmente trazer na face do Senhor. Devem nos trazer sob a proteção do Senhor. Porque o vírus hoje está disperso e pronto a arrebatar e destruir aquele que estiver distraído. Neste momento, mais de 4 províncias já têm alegações da presença ativa do vírus. Embora em alguns lugares é importado de Luanda ou do Kwanza Norte, mas nós não sabemos a dimensão da contaminação dessas importações, mesmo naqueles lugares. Por isso, a atenção e precaução é realmente um dever nacional. Em todos os lugares onde nós estivermos, tenhamos a nossa máscara presente. Quando estivermos em lugares em que há público ou fora das nossas casas, devemos levar a nossa máscara. Devemos continuar a ter cuidado com as nossas mãos. Seguramos coisas, superfícies e outros objetos que são necessários para a nossa vida, mas ainda assim devemos ser conscientes de que devemos sempre lavar as nossas mãos com água e sabão e também desinfetá-las com álcool e gel, para que tenhamos a certeza que essas mãos que tocam em todos os lugares, principalmente na face, na boca, não sejam realmente mãos contaminadas, mãos imundas. Eu também gostaria de dizer que, não sabendo mesmo quando é que nós podemos ser contaminados, a precaução deve também levar-nos a explorar outras coisas que nos podem ajudar. E eu gostaria de partilhar aqui o que eu considero ser real.
devemos cuidar da nossa alimentação, devemos cuidar do nosso sono, devemos cuidar, por isso, do nosso tempo, não perdendo tempo em coisas que nos podem prejudicar. Nos últimos tempos eu vejo muita juventude na rua e a única garrafa que transportam na sua mão é a cuca. Provavelmente muitos dirão, esse pastor também só fala da cuca, mas é a cuca que está distribuída nas nossas ruas e que os jovens procuram, e alguns deles são adolescentes, indivíduos cuja idade ainda não aconselharia que consumissem bebidas alcoólicas, mas é o que nós vemos. E talvez seja por isso que as nossas ruas, as nossas cidades são muito violentas. Por isso seria bom realmente que tivéssemos também atenção nisso. Em muitos lugares do mundo já se provou que o mais importante é realmente comer frutas, tomar sumos de frutas e evitar a presença de muito álcool dentro do nosso organismo. Este abuso do nosso corpo realmente provoca muitas outras doenças e algumas delas até muito crônicas, que depois passam a ser o castigo da nossa vida durante muito tempo, até deixarmos o mundo. Se pudéssemos evitar isto antes, seria muito bom, como estamos aprendendo, que prevenir é melhor do que curar. Estamos a nos prevenir contra o Covid-19, como também devemos continuar a nos prevenir contra a malária, contra outras doenças e principalmente contra o abuso do álcool nas nossas vidas. Por isso, aprendamos a utilizar o nosso tempo positivamente, construindo a nossa pessoa, para que, segundo o que disse Deus aos nossos antepassados, honre a tua mãe e o teu pai, para que os teus dias se prolonguem na terra. Isso significa que os nossos pais nos dão preceitos, nos dão mandamentos que devem ser obedecidos. Honrar ao pai e honrar à mãe é obedecer aos seus mandamentos. E assim a nossa vida se prolongará até quando Deus quiser. De tal forma que morrer antes de 100 anos é morrer jovem. É o que as Escrituras dizem. E se nós nos alimentarmos bem, aproveitarmos o nosso tempo, a noite para dormir e o dia para fazermos o trabalho, eu penso que tudo nos irá bem. Deus nos abençoará e viveremos felizes uns com os outros, evitando a violência e aquilo que também pode destruir a nossa própria vida. Que Deus nos cuide, que Deus nos abençoe. Amém.